Olá, queridos irmãos, nós queremos nos reunir e fazemos isso no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, quem nos acolhe, quem nos envolve no seu amor e na sua graça. Quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 7. É dito: lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Queridos, é muito interessante nós pensarmos que se nós estamos aqui hoje como igreja, se nós ainda nos reunimos como igreja, isso tem muito a ver com os nossos pais, com os nossos antepassados, porque eles deram continuidade da maneira como puderam na transmissão da palavra do Senhor, na manutenção desse espaço da igreja, das coisas materiais que nós também temos como igreja, mas especialmente também sobre o testemunho do Evangelho. E eu venho falando há um certo tempo da importância disto, de que a gente fale adiante, de que a gente transmita às pessoas e especialmente aos da nossa casa, aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Ele faz na nossa vida. E por isso nós somos igreja. A igreja que deixa de transmitir a palavra de Deus, a igreja que deixa de ensinar a palavra de Deus, ela perde o seu sentido. Igreja é aquela que leva adiante o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas, que cura feridas, que é bênção, de fato, na vida das pessoas. Sobre essa palavra, nós queremos também silenciar e clamo a Deus que Ele nos abençoe neste culto, nos dando entendimento e sabedoria a partir da Tua palavra, na ação do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus é que nós nos reunimos aqui. Amém.
orarmos, queridos, baixarmos a cabeça, silenciarmos e clamarmos ao Senhor. Querido e amado Deus, muito obrigado porque Tu nos acolhes sempre na Tua bondade e no Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, que é um testemunho das pessoas que foram impactadas pelo Teu agir. Obrigado pela Tua palavra, que é um testemunho de pessoas que deixaram a nós essas histórias daquilo que aconteceu em suas vidas e do Teu agir ao longo da história conosco. Obrigado, Senhor, que Tu nos chama para vivermos a Tua palavra, para confiarmos na Tua palavra, nos Teus testemunhos. Pedimos perdão também por não ouvirmos o Teu chamado, por não darmos tanta importância para a Tua palavra, por nos perdermos em coisas que não têm tanto sentido, que não trazem a alegria que a Tua palavra nos dá. Ajuda-nos, Senhor, a silenciarmos agora na pregação, a ouvirmos o Teu chamado, fortaleça a nossa fé, quebranta nossos corações e mentes para que deixemos de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Te agradecemos e pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom dia, amigos. Eu gostaria de dividir com vocês esse momento de alegria e gratidão que eu estou sentindo. Depois de passar por uns momentos bem difíceis, alguns meses turbulentos, tudo está voltando ao normal. E isso eu agradeço a Deus por Ele ter cuidado de mim esse tempo todo. Ele me deu força, confiança e a esperança o tempo todo. E eu tinha, assim, muita certeza que isso tudo ia passar com a força que Ele me deu. E eu recebi de Deus também a compreensão para saber que nesta vida nada se controla, né? Que nós não temos o controle de nada. O controle vem somente dEle. Então, isso me fez ver que a gente tem que viver mais leve e agradecer sempre, né? Tudo começou em novembro do ano passado. De repente, de uma hora para outra, eu senti um nódulo na mama e logo em seguida procurei médico e começamos a fazer os exames, vários exames, a biópsia, e uma semana depois eu recebi o diagnóstico que eu tinha um câncer de mama e ele era invasivo, então não tínhamos tempo a perder. Eu tive uma equipe médica muito boa e já traçaram o meu tratamento e então dia 20 de dezembro eu comecei com a quimioterapia. Vou dizer para vocês que a quimioterapia me assustou, porque eu imaginava que eu iria fazer a cirurgia primeiro, né? Mas no meu caso precisei começar com a quimio. Então dia 20 eu comecei a quimio, foram 5 meses, 16 sessões, entre elas 4 vermelhas, as que mais me deixaram debilitadas, e o efeito colateral era bem ruim, e as 12 seguintes já eram mais amenas, assim, então eu tive mais tranquilidade para passar. Eu quero agradecer a vocês, assim, pelas orações, todos os amigos que sempre oravam e me mandavam mensagem, né? E dizer que a minha luta eu venci graças à minha família, as pessoas queridas que eu tenho do meu lado, que não deixavam de jeito nenhum eu desanimar, hipótese nenhuma, e me davam força e me cuidavam em tempo integral, sempre. Então passou a químio, eu me recuperei durante um mês para então fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia no dia
22 de junho. E era uma cirurgia delicada, sim, mas foi tudo bem. E logo em seguida da cirurgia eles já adiantaram que o tumor tinha sumido e que tinha uma grande chance de não ter mais nada de câncer. Mas mesmo assim eles colheram o material e mandaram para a biópsia. E esse resultado ia demorar em torno de 30 dias. Então foram 30 dias longos que a gente ficou aguardando esse resultado. No dia 16 de julho eu recebi o resultado da biópsia. Nós recebemos. E assim, ó, eu posso dizer que eu não tinha mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. Ele deu negativo para tudo. Então eu agradeço muito a Deus, muito, muito. E hoje o que eu tenho a fazer é seguir em frente com o tratamento, que são mais alguns anos que eu tenho que fazer tratamento com medicação, mas nada agressivo, é só para manutenção mesmo. Eu não poderia deixar de dividir isso com vocês. E durante esse meu tratamento, eu tive uma música que me acompanhou nos momentos que eu não estava muito bem. Eu ouvia muito, é uma canção de louvor, que tem uma letra muito bonita e se chama Sossega. Eu vou cantar um trechinho para vocês, até porque eu não sei cantar, né? Então, eu quero agradecer a todos e deixar um grande abraço. Logo, logo a gente vai estar se encontrando, tá bom? Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Entrega nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Queridos irmãos, esta semana estava conversando com outros 2 irmãos sobre quanto eu sou apaixonado pela palavra de Deus, como é gostoso meditar, como é gostoso estudar a palavra de Deus e como é gostoso a gente perceber o quanto essa palavra é significativa para a nossa vida, o quanto ela transforma o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Algo especial, algo que tem poder. E os relatos das curas de Jesus Cristo também são muito impressionantes. Todos eles são distintos um do outro. E eles têm um objetivo, uma finalidade, é exaltar o nome do Senhor, o nome de Deus. É demonstrar que Ele tem poder, que Ele está no controle de todas as coisas. Mas também nos revelar que junto do Senhor há a possibilidade de uma vida verdadeira. E os milagres são uma pequena amostra de que na eternidade, onde nós estaremos para sempre na presença de Deus, estaremos livres de nossas dores, de nossos sofrimentos, de uma vez por todas. É muito interessante perceber o carinho, o cuidado, a preocupação de Jesus Cristo em cada uma de suas curas. E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 9, os versículos 1 até o 9. Eu passo a ler. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais,
para que ele nascesse cego. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, se nós observarmos o texto anterior, nós vamos perceber que houve uma discussão dentro do templo entre Jesus Cristo, os fariseus e os mestres da lei. Eles queriam apedrejá-lo por causa das afirmações que Jesus fez. Ele dizia: eu sou o Messias enviado por Deus. E por isso, por este perigo de ser apedrejado, Jesus saiu por entre a multidão e neste caminho, depois do templo, ele encontra esse homem cego. Os discípulos, vendo aquele homem e percebendo que ele era cego, perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim, cego? E esta é uma pergunta muito séria. Querendo ou não, ela está em nossas mentes quando nós vemos alguém doente ou portadora de alguma síndrome ou necessidade especial. E naquele tempo, este pensamento e julgamento era tão absurdo que eles chegavam a pensar que até mesmo dentro do útero de uma mãe, uma criança podia pecar. Era entendido que todo sofrimento, toda miséria, toda enfermidade eram sinais de algum pecado que causou a ira de Deus e seu castigo. Por outro lado, quem não tinha nenhuma doença, estava bem ou era bem-sucedido em sua vida, era visto como alguém que estava recebendo e gozando das bênçãos de Deus. Ou seja, estava sendo recompensada pela maneira como vivia. Também em nossa religiosidade está muito presente este tipo de pensamento, de que doenças, síndromes são resultado do pecado de alguém, da pessoa ou mesmo dos pais da família. Seguindo esta lógica, se é resultado de algum pecado, então é castigo de Deus sobre aquela pessoa ou sobre sua família. E infelizmente esse tipo de coisa também é anunciado dos púlpitos das igrejas. E interessante observar que mesmo correndo o risco de morte, Jesus Cristo para e atende aquele homem cego. Lembremos que ele saiu do templo para não ser apedrejado. Seu cuidado e atenção com as pessoas era notório. Ele estava sempre pronto para atender as pessoas em suas necessidades. Cristo olha para os discípulos e responde a eles: nem ele, nem seus pais pecaram,
mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Com essa resposta, Jesus Cristo demonstra que ele não estava preocupado com as causas do pecado, mas sim que iria demonstrar o que Deus pode fazer a partir da nossa miséria e do nosso sofrimento. Mas mesmo assim ele deixa claro, aquela limitação não era resultado do pecado daquele homem, dos seus pais, não era castigo de Deus. Não é assim que o ser humano age e Deus apenas retribui. Não é isso. Cristo aponta para aquela situação como algo necessário para a manifestação do poder de Deus. Por meio daquela demonstração, daquela situação, seria demonstrado a luz de Deus e a glória em nosso mundo cheio de dores, cheio de sofrimento. Em Jesus Cristo, Deus veio mostrar que a partir dele, a partir do Filho, todas as coisas podem e vão ser restauradas. A vida desse homem com deficiência visual iria ser transformada. Ele receberia um novo rumo. Ele nunca imaginou isto. Importante salientarmos o que Cristo afirmou. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para trazer luz ao nosso mundo. Ele veio para anunciar e realizar as maravilhas de Deus. E este anúncio e realização era a responsabilidade dos discípulos também. Eles dariam continuidade à pregação, à prática do Evangelho, ao cuidado, à restauração das pessoas. E isso é tarefa nossa também como igreja. Darmos continuidade, falarmos adiante das obras do Senhor, não só daquelas que aconteceram lá no passado, no tempo do Antigo Testamento, no tempo do Novo Testamento, mas para falar daquilo que Ele faz na nossa vida, hoje, daquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Nós somos chamados para isto. Cristo cospe na terra, faz um pouquinho de barro e aplica nos olhos daquele cego e diz para ele: vá e lave os olhos no tanque de Siloé. Assim fez o cego e voltou enxergando. E isso causou um alvoroço muito grande em todos os vizinhos e as pessoas que os conheciam. Os religiosos daquele tempo haviam feito uma lista de coisas que não se pode fazer no sábado. E dentre estas coisas, o preparo de algum tipo de massa, ou mistura de alguma massa. Então, para os religiosos daquele tempo, o que Cristo fez foi um pecado. Foi uma transgressão à lei de Deus. Podemos até dizer que possivelmente Jesus Cristo tenha feito aquela mistura, pensando em confrontar as leis criadas pelos fariseus e pelos religiosos daquela época, e para mostrar para eles que para fazer o bem a uma pessoa não há dia específico. Para salvar a vida de alguém não há um dia específico. É qualquer hora, quando houver necessidade. Siloé quer dizer enviado, e aponta para Jesus Cristo, que é o enviado de Deus para o mundo. O poder de cura não estava ligado à água, muito menos ao tanque de Siloé. Mas a cura veio por meio daquele que é a água da vida e a fonte da vida, a saber, Jesus Cristo. Ele é o enviado de Deus
para salvar o ser humano de qualquer situação, para restaurar a vida do ser humano. O cego obedece a Cristo. Ele vai tateando até o tanque, se lava e volta enxergando. E aqui, queridos, tem um aspecto da confiança, da obediência. O homem poderia muito bem dizer: olha, isso tudo é bobagem. Eu nasci cego. Não há cura para o meu problema. Ou ele poderia dizer: muitos outros tentaram e possivelmente ele fez outras tentativas. Mas nada nunca havia acontecido até aquele momento. Ele não discute com Cristo. Ele sai e parte em obediência. Em obediência àquele que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha ouvido, que ele nunca tinha tocado. Para o deficiente, Cristo era um estranho. Mas suas palavras, seu gesto lhe convenceram. Não havia nenhum tipo de benefício do governo para as pessoas que viviam nessas situações. Alguém portador de alguma necessidade, de uma doença, tinha uma vida triste, uma vida sofrida. Naquele tempo, essas pessoas acabavam vivendo de esmolas. Elas eram deixadas ou iam sozinhas em pontos estratégicos das vilas, das cidades, onde passava muita gente para poder pedir esmola. Por isso essa história se tornou tão conhecida, tão comentada, e causou um alvoroço naquela vila, naquele lugar onde ele estava. As pessoas diziam umas às outras: este homem não é aquele que ficava mendigando esmolas, assentado ali num canto? Uns diziam: é ele sim. Outros diziam: não, até parece, mas não é. Mas o relato mais bonito é dele mesmo, em dizer: sou eu mesmo. Eu era aquela pessoa que ficava ali sentado. Eu era aquela pessoa que não enxergava, mas agora eu vejo. E as pessoas lhe perguntavam: como isso aconteceu? Como os teus olhos se abriram? E ele lhes explicava: foi um homem chamado Jesus Cristo. Ele cuspiu no chão, fez um barro, passou nos meus olhos e me mandou ir lá no tanque de Siloé lavar. E eu voltei enxergando. Eles queriam então saber: cadê este Jesus? E o cego disse: eu não sei. Ele não viu Cristo. Ele apenas confiou na sua palavra. Interessante, queridos, lembrarmos e mencionarmos que dar visão aos cegos era uma das atividades mencionadas pelos profetas sobre o Messias. Isaías 29, versículo 18, 35, 5, outros profetas falavam: ele vem para trazer visão aos cegos. Mas nada que Cristo fizesse era suficiente para aqueles religiosos daquele tempo acreditarem na sua palavra. Cristo é a luz do mundo. Ele veio para que as obras de Deus ficassem claras, evidentes. Ele veio para demonstrar a todos nós que Deus se importa sim conosco, com o nosso sofrimento. Ele é a luz do mundo e Ele não quer que ninguém fique na escuridão. Quem ouve suas palavras, quem o busca, quem confia,
se dispõe a largar sua vida de pecado, é restaurado. Quando falamos de restauração, nós não estamos falando necessariamente da saúde física, mas no sentido pleno e verdadeiro de vida. Podemos sim ficar curados de nossos males físicos, emocionais, mas acima de tudo, Deus quer abrir os nossos olhos para a verdadeira vida, para a verdadeira esperança. Foi isso que Jesus Cristo fez na vida daquele homem. E queridos, se vocês continuarem lendo o texto depois, vão ver que ele foi levado para testemunhar do que aconteceu diante dos religiosos, dos fariseus. E em nenhum momento ele se envergonhou ou ficou com medo. Mas ele falou: sou eu era cego e agora eu vejo. E foi Jesus Cristo que fez isso. E ele veio da parte de Deus. Pois senão, isso não teria acontecido. Queridos, este relato é mais um dos relatos de Cristo mais especial como os outros. E me chama muito a atenção essa questão dele ter confiado em Deus, mas acima de tudo dele falar adiante daquilo que aconteceu na vida dele. O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus já fez por ti? Que livramentos você já percebeu em sua vida que estava a mão de Deus ali? Você fala disso? Você tem falado disso para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos? Nós somos chamados a testemunharmos, a anunciarmos adiante a glória de Deus, o poder de Deus, a bondade, o amor dele por nós. Que esta palavra, queridos, nos inspire, nos ajude a dar glórias a Deus, mas nos ajude a testemunharmos daquilo que Ele tem feito em nossa vida. Que a palavra do Senhor nos atraia cada vez mais para junto dEle e nos ajude a enxergarmos e a entendermos as verdades de Deus e assim encontrarmos a paz, a alegria que nós tanto almejamos. Amém. Convido a baixarmos a cabeça, ainda termos uma oração final. Senhor amado, quão maravilhados nós ficamos ao lermos a Tua palavra, ao ouvirmos dessas histórias tão incríveis, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça sobre o ser humano. Perdoa-nos, Senhor, por deixarmos a Tua palavra de lado, às vezes na estante, empoeirando. Perdoe-nos, Senhor, por deixarmos de falar destas maravilhas que estão contidas na Tua palavra. E encoraja-nos a praticá-la, a anunciá-la adiante. Continue, Senhor, abençoando as nossas vidas, nossas famílias, como Tu tens feito até aqui. Continue guardando nossa paróquia, nossas comunidades, a Tua igreja, o Teu povo espalhado pelo mundo afora. Continue dando coragem para testemunharem, com fé, com perseverança, com esperança, do Teu amor, do Teu poder. Clamamos a Ti, Senhor, que
abençoe e guarde as autoridades do nosso país. Dê sabedoria para que governem com o interesse de ajudar as pessoas, de dar vida digna, segurança, educação, saúde. Haja nesse meio, Senhor. Te pedimos, Senhor, que cuide também das pessoas que estão enfermas, que estão em tratamento, que estão hospitalizadas. Lembramos das muitas vítimas pelo Covid. Que a tua esperança, a esperança da ressurreição, anime e fortaleça as pessoas que perderam entes queridos. Queremos também pedir de forma especial pelas pessoas aqui que estão perto de nós. Continue, Senhor, cuidando da Dona Frida, cuidando também do seu Celso, do seu Lauro, da Dona Zilda, da Dona Silma, da Dona Moça. Cuida, Senhor, de todos os queridos que estão passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade. Obrigado, Senhor, pela vida da Márcia, que está curada. Continue com a tua mão bondosa sobre ela, sobre sua família. Cuida também, Senhor, da Lígia, da Lucélia, que estão também em tratamento, da Rani. Que a tua bondosa mão esteja envolvendo cada uma destas queridas. Clamamos também de forma especial pela família do seu Haroldo. Cuida, Senhor, de cada um nesse tempo de luto. Que eles sintam o teu abraço, a tua bondade e a tua misericórdia. Fortaleça e guarde cada um. Entregamos tudo nas tuas mãos, o restante da semana e as nossas vidas. Clamando em nome de teu Filho Jesus Cristo e orando a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus permaneça sobre cada um de vocês, os envolva, os guarde e lhes dê ânimo, sabedoria e coragem para continuar testemunhando do seu amor e da sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O mundo eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.